Hoje, no Arquitetura Invisível, a gente está recebendo a Gisela Sarmé, que é nossa super parceira do escritório também. E ela é especialista em imagem e estilo. A gente vai continuar aquele bate-papo do jeitinho que foi o outro programa, para a gente trocar ideia do que é arquitetura no nosso dia a dia. Como isso tudo influencia, né? E ela, como é formada em moda, vai contar um pouco até desse lado, trazer um pouco desse lado para conectar aqui com a arquitetura do lado de cá, vamos dizer assim, né? Gente, eu amei o convite, acho que realmente tem tudo a ver, moda com arquitetura, realmente, né, eles se entrelaçam também, tem muito ponto em comum aqui, como vocês, arquitetos, pensam, como aqui eu penso na hora de construir a imagem, né, da minha cliente, então realmente a gente tem muito ponto, muita coisa muito boa pra gente poder falar aqui. Então, como a gente tem feito a ideia desse programa? É a gente trocar ideia justamente do quanto a arquitetura influencia a vida das pessoas, mesmo que elas não percebam isso. Né? Você nasce na arquitetura, né? Dentro ou na sua casa, se for um parto normal, né? Antigamente, não sei, ou na maternidade. A maternidade está preparada para isso, porque parece bobo, né? Mas isso tudo influencia. A gente tem um quartinho também, né? Para receber as primeiras visitas, como o neném vem também. A sua escola, se for uma escola pequena ou grande, isso influencia, porque se ela é uma escola muito grande, geralmente tem muitos alunos e você muda até um pouco da sua personalidade, se molda de acordo com, né, o tamanho do espaço permite. São tantos mínimos detalhes, né? A arquitetura na sua casa, é tudo, né? Onde a gente quando a gente fala para pessoas que a gente não pensa muito realmente na arquitetura todo santo dia, a gente acha que é isso, né? Quando a gente fala de arquitetura, a gente vai ver prédio, a gente vai ver monumento, a gente vai ver, né, realmente só coisas muito concretas mesmo. E eu acho que a arquitetura, ela também cria também essa coisa mais ilusória também, ela vem muito no nossa identidade, né? E eu acho que também transmite muito da nossa personalidade. Aí eu começo a linkar muito aqui pro lado da consultoria realmente de imagem, né? Que realmente é transmitir a nossa personalidade ali com a nossa imagem mesmo. Então quando a gente olha para aquela pessoa, a gente já tem totalmente uma imagem de como ela vai ser mesmo, a personalidade dela, né? Você vai estar linkado mesmo depois com tudo que ela vai trazer pra gente, o que ela faz, o que ela fala, como ela fala, tom de voz, então tem muita coisa. De alguma maneira o nosso cérebro já meio que julga, não julga, mas ele vai instintivamente colocar você, como diz a Tatiana que trabalha com a gente, numa caixinha. Então, assim, se você entra numa casa que é muito bonita, você vai colocar suas casas, aquela casa de alguém que você conheceu na casa das caixinhas da pessoa que tem a casa bonita, que é uma casa elegante, ou aquela casa que tem muita personalidade, né? Porque às vezes a gente entra na casa, e isso eu acho que é muito legal, é você ter uma casa que transmite quem é você, sem você precisar falar, como a roupa tem esse papel também. E acaba, exatamente, acho que acaba linkando muito isso, assim, se a pessoa tem uma imagem mais sofisticada, normalmente a casa dela também vai estar mais sofisticada, né, tem linhas mais simples, mais clean, umas cores mais neutras, e ela também vai trazer isso na imagem dela, ela vai usar exatamente essas coisas na imagem dela, então linhas mais retas também, né, esses tons também mais neutros, ela vai começar realmente a linkar, mesmo sem perceber. Mas se começarem a perceber, principalmente vocês aí de casa, como realmente tem esse link, em que você gosta, cores principalmente que você usa na sua imagem normalmente, tecnicamente, eu acho que na maioria das vezes vocês podem falar comigo, tem alguma coisa na arquitetura dentro da casa que vai remeter isso também, né? E é engraçado que quando a pessoa se monta para montar uma imagem que não é ela, ela não consegue sustentar aquilo, né? Ela pode aguentar 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas chega um momento que aquilo ali vira um desgaste tão grande que acaba destruindo tudo aquilo que ela tentou construir como uma imagem super poderosa que ela às vezes não tem, né? E isso se remete também dentro de casa. A pessoa que às vezes quer ter uma casa de capa de revista e que não consegue sustentar aquilo ali, feliz, né? Porque ela não se vê, não se identifica. Vai ficar um tempo, 1 mês, vai postar na internet, aquela coisa toda, mas depois vai ficar enjoada, né? Não é funcional, porque no dia a dia não é funcional, sei lá, uma casa que tem muito vidro, muito espelho, muita coisa, ou seja, pra limpar aquilo tudo, vai dar uma super, né, uma dificuldade ali
não é uma coisa realmente uma coisa prática, né? Que às vezes no dia a dia é o que a gente precisa para acolher realmente a gente, isso também na imagem, né? Então, exatamente isso, quando a gente cria uma imagem ou quer uma imagem que não tem nada a ver com a nossa personalidade, é como se a gente estivesse fantasiado. E realmente a gente não consegue sustentar. Fica realmente muito difícil de você olhar a peça, se identificar, construir um look, ou tá com cabelo ou uma maquiagem que você se olha no espelho e diz, gente, mas isso não sou eu, não tem nada a ver comigo. E acaba deixando você mais triste, com menos vontade de sair, achando que realmente tá tudo contra você. Ou seja, realmente porque você não tá com a sua personalidade conectada com a sua imagem. Exatamente. Você já trabalha com consultoria há muito tempo, eu sei disso. Mas agora eu acho que você tem enfatizado mais a questão do lado profissional. Sim, também. Né? Na verdade, o que aconteceu? Depois da pandemia, surgiu um boom da imagem pessoal. Por quê? Na pandemia, todo mundo se sentiu obrigado a ir pra frente do Instagram, né, para poder se vender o seu serviço, o seu produto. Então, todo mundo estava ali o tempo inteiro, praticamente com o espelho 24 horas na frente. Então, começou muito essa procura da gente ter realmente a imagem linkada com uma imagem que traz mais autoridade no que eu falo, no que você fala, no que você vende. Então, realmente, as pessoas entenderam que a gente precisa estar com uma imagem de acordo com o que a gente realmente quer passar para o outro. Então, é realmente essa corrida, né, por ter essa imagem perfeita para a finalidade que eu quero, né, que a pessoa quer, realmente foi esse boom depois da pandemia. Antes, com certeza, eu tô há 10 anos aqui, então consegui ver exatamente a diferença pós-pandemia, né? Antes era muito voltado, assim, realmente as pessoas que trabalhavam em TV, como jornalistas. Era quem já era especializado. Maior, exatamente, porque eram pessoas que trabalhavam, assim, diretamente com a imagem delas. Então, por exemplo, sei lá, alguém que era dona de uma loja, normalmente ela não precisava aparecer, ou ela contratava uma modelo, ou ela postava a cliente dela usando aquela roupa, então ela não se sentia com tanta, né, com tanta pressão para poder aparecer. Depois da pandemia, não posso mais contratar uma modelo, não tem mais como eu fazer isso, não, eu tenho que fazer. Eu tenho que botar roupa. Eu tenho que botar roupa, eu tenho que aparecer, eu tenho que vender. Então, para eu vender, eu tenho que passar uma imagem que o outro vai se conectar comigo e aí vai dar tudo certo. Então, realmente, depois de pandemia, essa história realmente gerou um boom. E com certeza agora é a hora de todo mundo realmente se ver no espelho e entender como realmente que a imagem traz muitos e milhares de benefícios, tanto profissional como pessoal também. Até no tempo, né? Eu acho engraçado que quando você já tem muita certeza do que você precisa vestir, você consegue se arrumar muito rápido. Muito mais fácil. E com a casa, quando você tem uma casa que já está toda decorada, você fica... flui melhor seu dia a dia, porque você não fica com aquela tensão de tem que chegar em casa e arrumar a casa. Isso aqui não tá legal. Ai, meu Deus. E isso então, atrapalha, né? Ou então, onde que eu coloco isso? Onde que eu encaixo isso aqui? Né? Exatamente. Acho que cria mais praticidade no dia a dia, né? Quando tá tudo já previamente pensado. Eu acho que agora, conta pra gente um pouquinho da, vamos dizer assim, sua infância. Você cresceu, como... tudo isso, assim, o lugar que você cresceu, a sua casa... Como que você acha que isso você tem memória disso? Na sua personalidade? Você acha que tem algum link? Eu acho que tem muito eu acho que é muito quando a gente, sei lá, tem muito da minha mãe. Eu acho que eu lembro muito da minha mãe se maquiando, por exemplo, pra ir pra qualquer lugar. A minha mãe, assim, é uma pessoa vaidosa, né? Exageradamente vaidosa. Mas, assim, sempre teve essa vaidade, né? Então, eu acho que a gente vai realmente trazendo essas referências da nossa imagem também, do nosso dia a dia, onde a gente, né, foi criado ou não, mas também conexões, principalmente de mãe, né? Mãe é uma coisa, assim, que eu acho que a gente vai se espelhar de alguma maneira ali, né? Então, eu acho que essa coisa de eu trabalhar com imagem sempre, a minha vida inteira, né? Porque antes, quando não era consultoria de imagem, já tive loja também, já produzi peças também. Então, essa coisa, essa vertente de trabalhar com a moda, o lado da criatividade também, eu acho que vem muito disso, assim, realmente de ver minha mãe sempre maquiada, sempre com uma joia, sempre com alguma coisa, assim, realmente indo se montando, né? E eu acho que isso realmente foi despertando em mim essa vontade também de gostar de me montar
E aí no final de tudo, montar os outros. Porque chega uma hora que pra gente acaba a criatividade, né? Aí a gente tem que buscar outras pessoas. Exatamente, eu falo que eu não brincava de boneca, né? Agora o filme Barbie vai estrear, né? Agora. Eu acho também que tem muito essa coisa do Barbiecore também. Agora na imagem também muita gente vai trazendo, vai querer trazer isso. Acho que o rosa também, né? Que é muito linkado à Barbie. Então ele vai ter um boom desse rosa também em peças de roupa. Sim, ela já veio hoje, né? Não foi de propósito. E peças de roupa, mas eu acho que também na arquitetura acho que vai acabar ganhando algumas muito peladas. O rosa já tem alguns anos que ele entrou na decoração da casa toda, da sala, não só do quarto da menina, ou no quarto, num detalhe, no quarto, na parte feminina, tipo, o quarto de casal. Aí que do lado da mulher tem uma coisinha rosa. Não, o rosa entrou dentro de casa já tem uns 2 anos, eu acho, né? Pelo menos. Que a gente vê adornos rosas. Tem muito, assim, várias tonalidades. Materiais. O legal é isso também, né? A gente brincar de sair do estereótipo, porque o estereótipo do rosa é o feminino, menininha, infantil. Eu acho que é muito isso. Tipo assim, hoje você tá todo de rosa, você tá zero feminino, tá zero infantil, tá super feminina, mas zero infantil, né? Porque você trouxe essas linhas mais retas dentro do rosa também, então a gente trazer esse rosa também, uma versão mais adulta, é super possível isso, né? Então, como eu tava falando, acho que o boom também do rosa vai vir um pouco para a história da Barbie, principalmente em rede social também. Né? E aí, linkando, né, a Barbie à infância, eu lembro que eu não brincava de casinha, eu não montava a casinha da Barbie, a Barbie não ia namorar o Ken, eu gostava da Barbie para trocar a roupa da Barbie. Sim. Tinha que ter o guarda-roupa. Eu lembro que não era nem uma malinha, era uma sacola enorme, assim, um saco que puxa, assim, enorme, cheio. Tinha vestido de noiva, tinha vestido de festa, tinha vestido de não sei o quê. A minha brincadeira era trocar a roupa dela. E aí o que eu tô fazendo hoje é isso, gente. Tá ganhando das Barbies. Eu fui fazendo isso o resto da vida. Eu tô aqui trabalhando a imagem de todo mundo. É muito engraçado como isso influencia mesmo. E eu também fiz moda antes, fiz estilismo. Eu também sempre gostei muito das duas coisas. E é engraçado que, quando você falou isso, eu parei pra pensar nisso também. Eu gostava... A brincadeira em si de fazer as coisas com a boneca não tinha nem tanta graça. Eu gostava muito de arrumar a boneca e arrumar a casa. Eu não tinha brinquedos direito, assim, vamos dizer... não tinha a mesa da Barbie, eu não sei o que o carro da Barbie, não tinha. Né? A casa da Hoje Barbie. as crianças têm uma facilidade só, né? Mas a gente... Não, aí eu não vou mentir pra você não, eu tinha. Eu tinha a casa, o carro, a loja. E você brincava? Tudo. Da Barbie. Eu vou mentir pra você não, eu não brincava muito. Eu me descobri na arquitetura depois de adulta. Então assim, eu acho que eu tinha alguma coisa lá no sangue, guardado lá no fundo do baú. Porque depois que eu fiz arquitetura, eu descobri que 3 tios meus tinham feito arquitetura. Então assim, eu acho que tinha alguma genética que ela tinha. Mas não, eu não tinha essa de desenhar, de criar, nada disso na infância. Engraçado. Eu realmente me descobri depois. E eu tinha muita coisa. Mas a arquitetura também não é só a criação, né? E aí a gente vê hoje no escritório o quanto a gente se complementa. Porque Francine ela é separadas, né? Quando cada um trabalhava no seu próprio escritório, as duas criavam. Sim, a criação existe. Faz parte. Né? Mas vamos dizer assim, eu acho que Francine ela é 70% criação e 30% todo o restante, que a gente tem administração, marketing, muitas outras coisas. E talvez eu seja os 60% marketing, administração, aquela coisa toda, e os 40% de criação, entendeu? Que se complementam. E aí a gente se complementa muito bem. Então eu preciso saber a técnica, né? Tudo que eu aprendi na faculdade em termos técnicos. E você também faz projetos? Faço. Mas assim, eu me identifico mais com o contato com o cliente, é com ir à obra, é com a conferência do que foi desenhado. Eu preciso saber tudo que eu tô ali projetando. Lógico. O meu já é mais emocional e mais criativo. É muito engraçado isso. É por isso, exatamente, né? É o equilíbrio. É o que quando o equilíbrio se junta. E quem brincava com a casa da Barbie era minha irmã. Eu era a filha da Barbie. A Barbie mãe, entendeu? Mas tudo bem. Mas legal. Enfim. Eu lembro também de cores, né? Eu era você falou de desenhar.
Realmente, né? Eu não desenho. Foi uma coisa na faculdade que assim. Que foi sofrido pra mim Passei também. assim, Eu também. passei assim, tipo, ai meu Deus, desenho, meu Deus. Depois eu comecei até a gostar, mas no começo, quando eu fui ver que tinha que fazer a parte do desenho, dá um pouco de, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? Meu Deus, é muito difícil. Depois que eu aprendi as técnicas, eu até achei legal, mas não era uma coisa assim. Você se identificava, Que eu amo, né? Já a Betina, gente, é incrível. Minha filha, ela assim, eu preciso até aprimorar esse desenho dela, porque ela ama desenhar, ela desenha umas coisas assim, que assim, minha filha, eu jamais desenharia isso. Sabe? Assim, ela tem 6 anos e já desenha organicamente. Já tem, todos os bonecos têm a mesma carinha, parece que faz... Já tem um estilo dela, né? O estilo dela. E ela é muito criativa mesmo. E eu, assim, gente, meu Deus do céu, eu sofri na faculdade, né? Eu confesso que eu sofri. Porém, quando eu era criança, gente, eu amava pintar. Eu ficava horas pintando. As cores, né? Cores. Tinha uma revista da Mônica. E você fazia isso na sala? Era onde na sua casa? No seu quarto? Você tinha espaço no seu quarto para fazer isso? Eu acho que era na sala, assim. Era na sala, uma mesa grande, uma mesa de madeira grande, que tem até hoje. Para fazer esse tipo de coisa. Que até hoje tem na casa da minha mãe, né? Não é mais a mesma casa, mas essa mesa tá lá até hoje. Nossa senhora, acho que ela vai ficar lá por muito tempo, porque era aquela madeira mesmo, aquela madeira que é uma madeira que não acaba nunca. Nunca. Porque ela já sofreu, muita criança. Né? E eu lembro disso, então eu tinha muita vertente de trocar a imagem da minha boneca e tinha muito essa vertente das cores, de brincar com cores, né? De pintar ali o tempo inteiro. Eu lembro que eu tinha a perfeição de pintar, de não poder sair da bordinha do desenho. Eu era uma criança que eu sempre fui muito cuidadosa com isso, muito detalhista. Eu acho que isso, né, influencia em tudo que a gente faz. Quando a gente vai pegando e remetendo de onde nós viemos. A gente chegou aqui, como cheguei até aqui. É isso. E eu acho que tem toda essa vertente. Assim. É engraçado. E você tá falando da Betina, né? É engraçado como a gente vê que a gente puxou de alguém e como que isso continua e perpetua. Como que tudo influencia, né? Todos os sentimentos, é muito engraçado. E como o dia a dia é influenciado também pelo ambiente que a gente vive. Totalmente. Se não só a questão da criação dos nossos pais, que nos permitiram ser assim, porque a gente sabe que essa não é a realidade de todo mundo no nosso país, nem no mundo todo, mas como esses ambientes influenciam a gente. Então, realmente o ambiente influencia muito quando os pais, por exemplo, já pensam no quartinho do bebê, e esse quarto vai crescendo com a criança, né? Porque não adianta você deixar o quarto do bebê para sempre com aquela carinha de bebê, atrapalha, vamos dizer assim, né? E o quanto você falou também dessa questão da pandemia. As pessoas também começaram a se incomodar muito com a casa, com os fundos, né? Da onde tá gravando os vídeos, isso tudo influencia. Exatamente. A casa, principalmente. A gente ficou trancada em casa, a gente quanto tempo? Então começou a incomodar muito aquilo que a gente achava que não tô incomodando, porque eu fico em casa só poucas horas, né? Porque eu tenho que sair, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então aquilo ali você ia deixando. Ou seja, a gente foi obrigada a estar trancada dentro de casa, olhando para aquela coisa que não foi resolvida, e eu tenho que resolver, porque realmente vai estar me irritando. Então eu acho que também exatamente por conta da imagem, aconteceu a mesma coisa, a gente se olhar mais vezes no espelho e também a gente ficou mais tempo olhando para coisas inacabadas, por exemplo, dentro de casa. Verdade. E hoje, assim, a gente falando em questão da imagem profissional, né, da imagem da pessoa, a gente também não pode deixar de linkar isso com o espaço ao qual ela está usando para transmitir aquela imagem também. Seja no consultório, na clínica, né, no salão, enfim, ou seja simplesmente num fundo instagramável, que ele vai precisar ser o pano de fundo, né, das gravações, dos vídeos, essas coisas todas. E aí, assim, de que forma você tenta atuar? É claro que você não vai dar dica de decoração, óbvio, não cabe isso. Mas, assim, de que forma que você tenta mostrar para sua cliente a importância dela não só pensar no corpo, né, dela próprio, como também no espaço. Porque não tem como ser uma imagem vazia.
Isso. Né? A imagem ela precisa para o outro entender que você é uma autoridade naquilo que você se propõe a fazer, a falar, a vender, o serviço que você vai prestar. Você precisa estar realmente com tudo isso muito bem amarrado para não ser uma imagem vaga. Porque aí assim a gente vai ter uma imagem fantasia, né? Então a gente vai se fantasiar nesse dia aqui, aí eu falo para você um script aqui da minha cabeça, e aí amanhã quando você me for me procurar, gente, mas você era a pessoa que eu vi ontem, calma aí. Você sabe, vou te interromper rapidinho. Você sabe que uma vez eu fui atender uma cliente pela primeira vez, eu a encontrei pessoalmente. Na hora que eu abri a porta do apartamento, ela falou pra mim e falou assim: é igualzinho no vídeo. Eu falei, ué, mas não era pra ser? Muitas pessoas me falam que As pessoas muito ficam achando que por causa dos filtros, mas a gente não é assim, né? Exatamente. Ou que a gente só fica arrumada realmente naquele momento ali que a gente tá gravando. Exato. E depois você anda toda esculachada. E não, né? Não pode ser. É igual a nossa casa também. Exatamente, né? Não adianta ter só aquele pedacinho aqui, ó. Não posso nem mexer, porque senão vai sair Já vai pegar outro uma parede descascada, alguma coisa aqui que não vai estar legal, né? Não, realmente a gente precisa, logicamente, eu acho que todo mundo, né? A gente não tá falando de uma coisa muito elitizada, eu acho que dá pra fazer isso em cada bolso, né? Sim. Então a gente não precisa, tipo, ai meu Deus, eu preciso ter muito dinheiro pra andar armado, eu preciso ter muito dinheiro pra minha casa ser uma casa, assim, minimamente, né, que me dê um conforto. Eu acho que isso a gente consegue, pelo menos, né, falando aqui muito da imagem pessoal, a gente consegue coisas maravilhosas, por exemplo, na Shein, a gente consegue coisas muito legais, muito mesmo, assim, em lojas de departamento, Renner, C&A. Então, isso tudo eu acho que cabe no bolso das pessoas. A gente precisa só entender quem somos, como é o melhor jeito da gente comprar e se vestir para a gente ter a imagem que a gente tá buscando passar e também ter essa versatilidade e agilidade na hora que a gente vai montar os nossos looks para o nosso dia a dia, que acho que linka muito com essa coisa da casa arrumada, né? Sim. A casa arrumada vem da praticidade. É a compra inteligente. Porque não adianta de nada você chegar e numa loja e comprar tudo e toda vez que sai uma peça nova ou uma cor nova e você sai comprando. E sai comprando. E enche o guarda-roupa e na hora de sair você não acha que você não tem nada. Você não consegue visualizar e não é um guarda-roupa inteligente. Assim mesmo com a casa, porque às vezes a pessoa fica perdida. E você tem um monte de item na sua casa e sua casa continua com o aspecto de que não tá arrumada, que não tá legal, que tá feia. Quando você tem uma ajuda profissional que te direciona, né, e te faz você comprar coisas intencionalmente, de maneira inteligente, e equilibrada, né? Equilibrada, de forma correta, que tem a proporção. Você paga um pouco, vamos dizer assim, é um investimento, não é um gasto. Um custo. Não é um custo. Além de, né, uma coisa que eu faço também, que vocês fizeram comigo também, quando vocês fizeram o projeto, da gente ver aquela peça, aquele quadro, aquele vaso, adorno, qualquer coisa de uma outra maneira. Então uma coisa que você tava ali que não chamava atenção, não fazia muito contexto, já tô assim, já tô de saco cheio. Não, você, né, com a expertise de vocês também da arquitetura, pegar aquilo ali, colocar em outro lugar, trocar uma cor, uma parede, para isso aqui dar mais destaque ou não, ou seja, são outras coisas, né, que a gente começa a pensar fora da caixinha, e aí que te dá você tem o mesmo objeto com uma outra cara, e acontece muito também na consultoria de imagem, né, da gente combinar a peça de uma outra maneira, com uma outra coisa, que você nunca tinha imaginado nisso, e você ganha uma peça nova, né? Não porque você vai usar de outras maneiras. Então eu sempre falo isso, né? Quanto mais a gente dá rua para aquela peça que a gente comprou, mais aquela peça se paga e foi uma compra assertiva, né? Então quanto mais é para usar mesmo, porque aquela peça que você compra e não usa tanto, aí não realmente, ou a gente acaba tem que sendo cara. Ou a gente tem que, mesmo que ela fosse barata, mesmo que ela seja não gosta de valor, ela acabou ficando cara, né? R$100. Você não usou ela, você matou R$100. Exatamente. E aí a peça que custa R$500, você já usou uma calça jeans que custa R$500, que você usa, sei lá, não sei quantos milhões de vezes. Nossa, ela foi muito barata. E quantas vezes a gente vai numa loja, compra uma coisa pelo impulso, e na hora de vestir, parece que você bota a primeira vez. Pensa assim, hoje eu vou usar aquela roupa, na hora que você veste. Não flui, troca. Aí você tenta uma segunda vez, não flui, troca. Chega uma hora que ou você vai para um bazar, ou você dá para alguém, porque realmente você não tinha esse embasamento do que te veste bem.
E o que né? você quer com Eu já aquela fiz muito imagem. isso. E principalmente quando, assim, quando a gente vê no outro, né? Nossa, no outro ficou tão bonito. Vou comprar porque eu vi com fulana. Aí você vai e investe. Nossa, mas assim, como que eu vou usar isso? Eu comprei isso por conta de quê? Ou seja, quando a gente olha pro outro e compra a partir do outro, você está comprando errado. Quando você quer o cabelo do outro, a cor do outro cabelo, você vai fazer errado. Ou seja, você tem que entender as suas cores, sua proposta de imagem e saber o que fica bem pra você. Então, quando a gente se espelha no outro, a probabilidade de dar bem errado é bem grande. Principalmente hoje com o Instagram, com tantas imagens criadas, né? A gente falou muito isso há pouco tempo com relação ao período da pandemia, voltando, né? Em que a gente tinha muito destaque das blogueiras que começaram a fazer suas próprias casas, até porque não podia contratar ninguém, então elas começaram a criar aquela decoração. E a quantidade de casas, salas principalmente, que a gente via com o mesmo perfil, tudo parecido. Era tudo cinza, com plantinha pendurada, detalhe madeira, branco, ou então tudo muito borrô, né? No macramê. Era uma cópia uma da outra, uma coisa absurda. E aí eu fico me perguntando hoje, que isso saiu da evidência, o quanto essas pessoas conseguiram sustentar, não financeiramente, sustentar no sentido de realmente se identificar. Quando você bota uma coisa que não tem mais a ver. E, gente, tudo bem você mudar de opinião e mudar de gosto. É normal, nós somos seres humanos e graças a Deus a gente pode mudar, né? Porque, por exemplo, a gente sempre indica, por exemplo, quando a pessoa vai se refinando. Eu vou fazer minha casa. Compra móveis que sejam realmente de qualidade, neutros, como a base do um guarda-roupa. Você investe um pouco mais, porque aquilo vai durar por muito tempo e você vai usar muito. E aí, uma coisa ou outra, um acessório ou outro, você vai, uma coisa você compra um pouco mais barato, não tem problema. Uma coisa que seja mais de moda, que você não vai ter datada, né? Esse quadro agora tem muito a ver comigo, mas pode ser que daqui a algum tempo você olhe e fale assim, isso aqui não tem nada a ver mais, eu já não gosto mais dele. E aí você consegue trocar ali, já se pagou pela quantidade de tempo que ficou ali nessa casa. Mas também ele conta um pouco da Gisela da época que comprou aquele quadro. E agora a Gisela é outra, mudou, os gostos mudaram. Por quê? Porque você sofreu influências diferentes, aprendeu coisas novas. Foi uma terapia. Visitou lugares novos. Viajou. Gente, como viajar para lugares diferentes, conhecer culturas diferentes. Nossa, totalmente. Né? Totalmente. Você conhecer o jeito que outras pessoas vivem, moram, é muito interessante. Você começa a se conhecer também, né? Sim, porque aí você, isso aí, porque você sai da caixinha, é isso. É muito interessante. Maravilhoso para tudo, assim, realmente até pra gente poder se entender o que, sem o externo, sem o copiar do coleguinha lá da rede social que estavam falando, né? O que pra mim faz sentido na minha imagem, o que pra mim tá todo mundo agora com a sobrancelha X, eu tenho que ter minha sobrancelha X, ou é melhor eu continuar com a minha, que eu gosto, que não me faz mal, que eu já tô acostumada, né? Todo mundo agora tá com a boca desse tamanho, eu tenho que ter uma boca desse tamanho pra eu poder também pertencer, ou eu posso ser... Entrar na trend ou sai da trend, ou você mantém no neutro. Do jeito que eu estou, né? Então, eu acho que também a gente, com a maturidade, também a gente vai entendendo que a gente não precisa a todo tempo, a todo momento, por qualquer custo, pertencer. E aí o mais legal de tudo é quando realmente a gente tem uma personalidade, a gente entende a nossa personalidade, a gente sustenta essa personalidade e a gente consegue se destacar. E é muito mais, muito mais vantajoso, né? A gente se destacar do que a gente pertencer num meio que tá tudo tão igual. Que ninguém tá tudo, diferencia, vamos dizer assim, né? Tá tudo igual. A arquitetura tá igual, todo mundo com a mesma cara, todo mundo padronizado na harmonização facial, com o mesmo cabelo, com o mesmo não sei o quê. Então, realmente, quando você olha pro outro, parece que a gente já tá olhando... Já perdeu a identidade. Tá sem graça. Isso né? aí. Tá sem graça. Agora conta pra gente, assim, tem algum ambiente ou algum lugar que não seja, não precisa necessariamente ser arquitetura, mas algum lugar que quando você vai ou você está, você se sinta incomodada, alguma coisa assim que tipo, não me faz bem, esse lugar. Um trânsito, um hospital. Eu odeio parede vermelha. Eu odeio aqui parede vermelha, gente. Isso explica como. Eu odeio parede vermelha. Eu também não gosto de vermelho.
eu não gosto de parede vermelha é um negócio que eu vou levar pra terapia pra saber por que eu não gosto de parede vermelha. Não, a gente sabe que dentro das cores, o vermelho É o ele estressa, né? ele pode causar raiva, briga, né? Não é uma cor maravilhosa. Não, me dá uma agonia, uma parede Ele entra na sua paleta? O vermelho mais quente, sim. Mais fechado, não nesse tom. É um vermelho. Te incomoda? Não, um vermelho mais quente. Um vermelho mais alaranjado, assim, ele vai indo pra esses tons de vermelho, mas não é uma cor que eu uso em mim muito, não. Não tem muita coisa, se eu parar pra olhar no meu armário, eu tenho, sei lá, peças, eu acho que eu conto nos dedos da mão quantas peças vermelhas que eu tenho. E que não são muito usadas, talvez perto do Natal. Entendi, porque aí a cor é tradicional, mais temático, exatamente. Mas é engraçado, né? Como eu também tenho problema. A gente tem, né? A gente não consegue botar quando o cliente fala que gosta de vermelho, a gente geralmente tem dificuldade de colocar o vermelho. Transmite muito sensualidade também, então tem uma linha tênue do sensual pro vulgar, dependendo de como você vai trabalhar com esse vermelho. Eu acho que vermelho talvez seja uma cor realmente um pouco mais difícil da gente, né, ter a linha tênue de colocar ela, assim, tipo, pelo menos na imagem. Tipo, batom vermelho, quando você bota um batom vermelho, tá sempre muito sensual, né? Vai chamar muita atenção e tal. Então, se não for o propósito da imagem da pessoa, pode estar um pouco exagerado demais. Sim. Então, talvez eu acho que o vermelho traga esse exagero junto dele, né? Eu acho que também, eu acho que na arquitetura tem que ter muita personalidade para configurar o vermelho. Eu também acho. Não é qualquer pessoa, qualquer humor que segura. É verdade. Agora falando exatamente o oposto. Que tipo de lugar, ambiente ou detalhe você fala assim, nossa, eu ficaria aqui a vida inteira se me largar aqui? Se me largar aqui, de frente pro mar. Ficaria a vida inteira de frente pro mar sem reclamar. Então acho que muito essa arquitetura mesmo, né? Já é a arquitetura de Deus, no caso. Essa coisa natural. Do azul, do natural, do branco, uma coisa meio assim, sei lá, uma arquitetura que eu gosto maravilhosa, que não vou conhecer na minha vida. Eu acho que é a Grécia, assim, sabe? Que tipo, Mykonos, aquela energia, aquelas cores, como que as cores se juntam. Né? O que eu acho muito lindo de lá é isso. É realmente a natureza impera. O branco, ele abraça o azul de um jeito. Então, eles se conectam. E só lá tem aquele jeito de combinar aqueles tons, sabe? Verdade. Eu acho que é muito isso, né? Tem muito essa coisa de... E é muito natural. É muito natural, não é nada muito engessado. É muito simples, mas tem uma sofisticação, né? Então, eu acho que essa linha tênue do sofisticado com o simples, de natureza, com o... Eu acho que é tudo muito maravilhoso ali dentro daquela energia dali. Eu acho que é isso, assim, mais ou menos essa arquitetura. Acho que isso que me daria, sabe? Tipo, você paz, você ficaria aqui no horror. Olha, pode me esquecer aqui, entendeu? Já acabou, entendeu? E agora eu só vou finalizar meu tempo, né? Mas você pode me deixar aqui muitos anos e eu tô plena. Mas eu acho que não só exatamente esse lugar, mas todo lugar sim, a harmonia dessa ideia. Que link isso, eu acho que isso aí, vocês podem pensar em Búzios, pode pensar sim. Trancoso, sei lá, vai pensando, mas sempre nessa atmosfera. Eu acho que a atmosfera que me traz paz. Mais assim, praiana, mais natural. Mas praiana muito só que é o natural, mais sofisticado. Ele tem umas linhas mais simples, ele tem uma elegância, exato. Não praia assim, tipo roots, sabe? Então eu praia mais clean, Capri. Exato, esse ambiente aí. Com certeza. Eu acho que foi, né? Acho que era isso. Que delícia esse bate-papo. Passa tão rápido, a gente nem percebe, né? E a gente precisa agradecer mais uma vez a Galeria FEMAC por abrir espaços lindos para poder a gente fazer essas gravações. Super à vontade, né? Porque é tão bom quando a gente tá num lugar, e esse lugar deixa a gente assim, nossa. E que se a gente pudesse, a gente botava tudo num pacotinho e levava pra dentro de casa, né? Porém, a gente vai precisar de ajuda de arquitetos para saber muita coisa.
Gente, obrigado pela audiência, Gisela. Obrigada pela presença. Eu amei. Foi maravilhoso. Foi mesmo, amei mesmo. Amei o convite, amei o bate-papo, amei o astral aqui também. A Beleza, logicamente, que a FUNAC sempre traz pra cá, pros ambientes dela. Amei mesmo. E espero voltar pra gente conversar mais. Com certeza. Beijo, tchau.